Feliz sábado, igreja. É uma alegria muito grande para mim estar aqui esta manhã. Eu pensei que eu ia estar aqui o ano que vem, mas por alguma razão o Senhor me trouxe aqui antes da hora. Essa semana nós vamos iniciar uma jornada que pode mudar a sua vida ou pode piorar a sua vida. É verdade que nós vamos ter uma série de problemas e dificuldades, porque às vezes eu tenho mais coisas para falar do que tempo para falar. E desde que eu trabalhei na África, a vida na África é muito diferente do lado de cá. Se você quiser aprender um pouco da África, venha hoje às 4 horas. Mas os nossos irmãos na África, às vezes eles fazem uma refeição por dia, uma refeição cada 2 dias. Alguns irmãos andam 5, 7 quilômetros a pé para vir para a igreja, saem de casa às 3h30, 4 da manhã, 5, para chegar na igreja às 9. E eles também não têm o que comer, então o pregador não pode pregar 30 minutos. O sujeito não andou 5, 6 quilômetros a pé para vir para a casa do Senhor para ouvir um sermão de meia hora, 45 minutos. E foi na África que eu aprendi a pregar 1h30. O problema é que eu voltei da África e continuo com esse hábito, continuar pregando muito. Então, alguns aqui vão ter problema com isso. Eu sei, conheço o povo do Senhor. Mas é o seguinte: se der a hora que sua barriga estiver roncando, você está com vontade de ir para casa, sai de fininho aí, não tem problema. Não vou nem prestar atenção. Você pode ir para casa sem problema. Mas eu vim de muito longe, e é só essa vez. O que eu tiver que falar vai ser na semana mesmo. Então, se vai demorar, eu não sei se vai ser 1 hora, 1h30. Eu pedi para me entregar às 10h30, porque disse que o culto aqui acaba meio-dia. Mas se mesmo passar uns 15 minutos, não vai fazer mal a ninguém. Mas, irmãos, durante essa semana, nós vamos iniciar uma jornada espiritual. E quando ela terminar sábado que vem, ou você vai estar melhor cristão, ou você está pior cristão. Se você não conseguir vir ouvir a palavra e ficar pelo meio do caminho, não tem problema. Como muitos israelitas ficaram pelo meio do caminho. Eles não conseguiram nem chegar na fronteira de Canaã. Mas eu sei que essa semana o inimigo vai trabalhar com você, vai fazer o possível para você não ouvir a palavra. Porque essa semana Deus vai te dar uma chance de você fazer uma mudança na sua vida. E não é porque eu sou bom pregador ou mau pregador. Não tem nada a ver comigo. A gente tem essa mania de ficar olhando as pessoas e esquecer da mensagem. Qualquer pessoa poderia vir aqui dar essa mensagem que eu vou dar essa semana. Porque Deus escolheu a minha pessoa para vir dar, eu não sei. Mas eu tenho muita consciência que vai ser falado aqui essa semana não vem de Deus sobre Zé, mas é Deus que quer que seja falado. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e eu penso que às vezes a igreja não está percebendo. Nós temos falado do conflito dos séculos e que tem um conflito aí e que há uma batalha sendo travada e tal, mas nós nem vemos a batalha. Aonde existe batalha? No meio do povo do Senhor? Aqui existe batalha. Aonde é que está essa batalha? Não, porque nós temos que dar o grande conflito, que é o conflito do Senhor. Mas aonde é que tem conflito? Talvez o conflito esteja lá fora da igreja, mas ninguém aqui dentro está participando. Está todo muito feliz aqui dentro da igreja. Temos esse conforto, esse ambiente maravilhoso. Aonde é que está o conflito? Eu quero participar desse conflito. Esse é o nosso problema. Há um conflito sendo travado. E nesse conflito que a Bíblia fala, chamado conflito dos séculos, existem algumas batalhas cruciais que foram travadas, que todos nós conhecemos. A primeira delas foi no céu. E à meia-noite nós vamos falar dela. Como é que no meio da santidade, da perfeição, diante do trono de Deus, o pecado surgiu? Como? Uma grande batalha no céu. Depois houve outra grande batalha no Jardim do Éden. Como novamente
na perfeição e na plenitude do Éden, aquela serpente enganou a mulher. E tivemos aí outra batalha. Finalmente nós temos a batalha da cruz, que é a batalha da vitória, outra grande batalha sendo travada. Há uma batalha grande, crucial, que está se aproximando, é a batalha do Armagedon. E essa nós vamos falar no outro sábado. E finalmente nós vamos ter uma última batalha, que é a batalha final. A batalha do julgamento final. Nessa todo mundo vai estar presente. Todos que viveram nesse planeta, de Adão até o último que morreu antes da volta de Cristo, todos estarão vivos nessa batalha. Meus queridos, você tem consciência que você está no meio de uma guerra? Você tem consciência disso? Se você tem consciência que está metido no meio dessa batalha, você sabe com quem você está lutando? Você sabe quem é o teu inimigo? Ou você não se sente numa batalha? A vida está tão boa, tão confortável, que você nem se sente que está dentro de uma batalha. Eu louvo a Deus pelas visões de Daniel Apocalipse. Eu louvo a Deus pelas visões de Deus, revelando ao seu povo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu louvo a Deus por isso. Essa manhã eu quero estudar com vocês a respeito desse conflito. Talvez você é adventista há tantos anos, mas nunca parou para pensar que você está metido dentro de uma batalha. Não, eu estou metido numa batalha, mas você nunca pegou na arma. Você nunca atacou o inimigo. Não, mas eu venho sendo atacado. Com o quê? Com o salário baixo? Com o salário mínimo, é isso que você vem sendo atacado? A guerra não é sobre o salário, não. A guerra não é sobre isso. Em todas essas batalhas que eu mencionei, as partes envolvidas tiveram que fazer uma decisão. Não existe neutros nessa batalha. Ser neutro nessa batalha significa estar de um lado. E aí que está o problema. Porque não existe neutros nessa batalha. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 12, 17, a Bíblia define essa batalha numa linguagem bem clara. E esse é um dos textos da Bíblia que mais me assusta. Eu não sei se você entende o que você vai ler agora. Você vai dizer, esse é um texto da Bíblia que eu já conheço muito bem. Pode ser que você conheça ele, mas você não entende ele. Porque esse texto ele me dá um frio na espinha quando eu leio. Porque a Bíblia diz assim, Apocalipse 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o quê? Existe hoje milhares e milhares de igrejas, mas esse texto diz qual é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse mesmo diz, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, se a igreja não tem o dom profético, e se a igreja não guarda os mandamentos de Deus, essa igreja não é a verdadeira. Essa é a igreja verdadeira. Mas esse texto diz algumas coisas muito claras para nós, porque nós sabemos que dragão em profecia significa o quê? O diabo, Satanás. E a mulher em profecia significa o quê? Então a gente lê o texto assim, então Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Satanás foi fazer guerra contra quem? Quem é os filhos da igreja? Os membros da igreja. Satanás não está fazendo guerra contra a igreja, ele está irado contra a igreja. Mas a guerra dele é contra os filhos da igreja. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você sente que está nessa guerra? Ou você passou batido? Você percebe os ataques? Você percebe a guerra? Está você armado, preparado para se defender? Tem você atacado também? Uau! Ei, pastor, eu tenho passado uns probleminhas aí, umas dificuldades. Os problemas que você tem passado aqui não é nada perto da natureza da batalha. Quando o sujeito tem uma doença que o médico não consegue curar, ele corre para a reabilitação da igreja.
Aí ele vem aqui toda quarta-feira, aí ele pede oração, ele pede jejum, e vai na internet, e pede oração, e fica maluco. Deus precisa lutar uma doença para o sujeito procurar ele. É triste isso, mas é verdade. Às vezes Deus tem que permitir o mal vir à nossa vida para que a gente possa reconhecê-lo. Mas se a gente não percebe que estamos envolvidos dentro de uma batalha, porque Satanás está fazendo guerra contra você, contra mim. A profecia da revelação diz que o inimigo não está guerreando contra a igreja, ele está só irado. Agora, a guerra dele é contra você. E eu tenho que ser honesto com vocês, nós estamos perdendo essa guerra. E estamos perdendo feio. Às vezes eu penso que o diabo fica dando risada dos adventistas, porque ele vê a nossa debilidade espiritual, a nossa fraqueza. Tem que vir aqui na igreja 2, 3 vezes por semana, o cara queima 2 vezes, vem uma só, ainda chega atrasado, ainda chega cheio de direito. E o diabo olha assim e diz: olha esse miserável, todo dia ele está 7 horas no trabalho, 8 horas trabalhando para ganhar o dinheiro dele. Mas quando é para Deus, ele chega todo relaxado, atrasado, e ainda chega falando do outro e contando as coisas que aconteceram na semana. Há um estágio caótico no meio do povo de Deus em relação a essa batalha, porque nós estamos dormindo e não percebemos a natureza do conflito que está dentro de nós. Mas Paulo, ele clareou essa batalha para nós. Ele disse quem era o inimigo, ele disse como se preparar, ele disse quais armas que deviam usar. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, vamos a Efésios capítulo 6, aqui sim, nós encontramos uma descrição da natureza do conflito dos séculos. Que batalha é essa? Que conflito é esse que nós estamos envolvidos, que nós estamos participando sem perceber? Que tipo de guerra é essa que nós estamos guerreando? Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes com as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Eu louvo a Deus por essa descrição, porque aqui Paulo diz que nós temos que nos preparar para essa batalha. Paulo aqui diz quem é o inimigo da batalha, que está guerreando contra você. E ele diz também quais são as armas que temos que usar para vencer a batalha. Não existe nada pior do que a derrota. Não existe nada pior do que a derrota. E às vezes a gente vai perdendo as batalhas da vida, né? E o diabo vem em cima de nós e diz assim: ó, você é um coitadinho, tá vendo? Você só perde. Você só perde. Meus queridos, quando a gente anda com Jesus, não existe derrota. Quando a gente tem o poder de Deus na nossa vida, não existe derrota. Porque a Bíblia diz assim que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Deus está procurando fracos para manifestar o poder dele.
Se você vai guerrear essa batalha do conflito e reconhece a sua incapacidade para essa batalha, tudo que você tem que fazer é deixar que Deus tome conta de você e com as armas dele você vai ser vitorioso. Agora, se você achar que você é bom, como muita gente pensa, se você achar que você pode, que você sabe gerenciar a sua vida, aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque a palavra de Deus aqui está dizendo assim, Paulo começa no versículo 10 dizendo assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Paulo aqui, ele não está falando da força de Deus, ele está falando da nossa fraqueza. Por isso ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Agora, na segunda parte do verso, quando ele diz assim, na força do seu poder, aí ele mudou o assunto. Ele está falando da força de Deus. A primeira parte do verso, ele está falando da nossa fraqueza, porque ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque nesse conflito você não está qualificado para vencer. Nessa guerra você não está preparado para enfrentar esse inimigo. Mas você precisa guerrear, quer você queira, quer você não queira, você está metido dentro da guerra. E o inimigo, ele é terrível. Você precisa de poder para vencê-lo. E Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor, porque você é laodiceano, você é fraco, você é débil espiritualmente, você não tem força, você não consegue nem chegar na igreja na hora, você não consegue nem cumprir as 3 reuniões por semana que a igreja requer de você. Você não consegue dar um estudo bíblico, você não consegue dar um testemunho. Você é um crente de banco de igreja. Olhe para a sua vida, o que é que você tem feito para atacar o exército do inimigo? Nada. Mas eu não fumo, não bebo. Isso é muito pouco para estar dentro da batalha. Não fumar, não beber, não adulterar, guardar o sábado, dar o dízimo. Isso são as qualificações para estar na batalha. Daí para frente tem muita coisa para fazer. Se você pensa que alcançando essas qualificações já ganhou o reino dos céus, está perdido dentro da igreja. Porque essas qualificações qualificam você para entrar na batalha e ser atacado pelo inimigo. Porque Apocalipse diz: e hoje o dragão da mulher foi guerrear contra o restante das suas descendências. Quer dizer, não há mérito em ser adventista. Dizer: eu guardo o sábado, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tem tanta gente orgulhosa dos seus atos aí, mas o coração está lá, está fora da batalha. Não consegue ver o inimigo. A pior coisa que existe é quando você está metido dentro de uma batalha e você não pode ver o inimigo. E Paulo diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus. Porque você precisa de poder para vencer esse inimigo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: eu não sei quantos anos você é adventista, mas você já sentiu o poder de Deus na sua vida? O poder mesmo, aquele poder assim, que você vê o poder das trevas se inclinando perante o poder da sua vida. Um poder que as pessoas chegam no trabalho, olham para você e dizem assim: o que tem a tua vida? Me fala, porque essas coisas que estão acontecendo na tua vida, só Deus pode fazer. Eu sei que você não pode fazer. Eu estou convivendo contigo há tantos anos e sei que você não pode fazer isso. Essas coisas que estão acontecendo na tua vida, só Deus pode fazer. Me fala desse Deus. No dia que o mundo lá fora vê o poder de Deus na vida do cristão, os cristãos não vão precisar pregar. O povo lá de fora é que vai vir atrás dos cristãos para saber que poder é esse que está operando na vida deles. Mas os mundanos olham para nós e vê a gente comendo a mesma coisa deles. Os mundanos olham para nós e vê a gente usando a mesma roupa deles, o mesmo estilo de cabelo deles. O mundano olha para nós e vê a gente ouvindo a mesma música deles. E o povo do mundo olha para nós e vê a mesma coisa. E a gente acha que está salvo só porque guarda o sábado. E a gente acha que está salvo só porque vem para a igreja. Mas o povo lá, é por isso que a gente não é, o evangelho não está crescendo como devia. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente não está no céu ainda. Porque ninguém está pregando, ninguém vai pregar o que não sente, o que não vive. No fundo, nós estamos fora da batalha, o conflito. A gente não vê o inimigo, mas a gente vê o efeito da batalha. A gente vê o sofrimento, a gente vê a miséria, vê a desgraça. E agora os pecados que antigamente a gente só via no mundo, agora está dentro da igreja também. Porque antes era lá no mundo, agora está aqui dentro também. E nós achamos que isso é normal, que não sei o que. Não é normal, nós estamos fora da batalha, esse é o problema. Você não tem nem ideia do que significa estar metido nessa batalha.
Se você estivesse realmente sendo atacado por Satanás, você estava clamando aqui pelo poder de Deus, porque esse é o único poder que pode fazer frente ao poder das trevas. Sabe, meus queridos, a Bíblia fala claramente nesse versículo 11 de que Satanás está preparando astutas ciladas para os filhos de Deus. A mídia, os prazeres do mundo, a satisfação do eu, a tecnologia, são tantas as coisas boas deste mundo que nós estamos maravilhados, que nós nem pensamos no reino. Nós nem pensamos no reino. O reino vai vir um dia aí na frente. Eu quero estar pronto, por isso que eu estou dentro da igreja. Mas enquanto ele não chega, deixa eu assistir a minha novelinha aqui. Enquanto ele não chega, deixa eu assistir meus filmezinhos aqui. Enquanto ele não chega, deixa eu brincar com meus videogames aqui. Enquanto o reino não chega, deixa eu ter as minhas coisinhas aqui que eu gosto aqui na terra. Deixa eu comer as coisas que eu gosto. Vocês sabiam que o apetite é um dos maiores condutos de satisfação do eu? A gente só come o que gosta. A gente não come o que Deus mandou comer, não. A gente come o que gosta. Ai, eu não posso viver sem carne. Ai, eu não posso viver sem isso aqui. Ai, eu adoro aquela delícia. Aí eu odiava brócolis. Um dia disseram para mim que brócolis tinha muita proteína, e eu fui estudar o negócio e o brócolis é bom mesmo. Eu falei, eu preciso comer esse negócio. Preciso começar a comer esse negócio. Mesmo sem gostar. E eu comecei a gostar. Agora eu estou começando a comer berinjela também. Eu odeio berinjela. Mas berinjela é bom, então agora eu tenho que comer o que é bom para o tempo do Espírito Santo. Eu não tenho que comer o que é que eu gosto. Porque quando você come só o que você gosta, você está alimentando o teu ego. Você está satisfazendo os prazeres da carne. Isso é pecado. Não estou dizendo que você também não pode comer as coisas que são boas. Mas eu estou dizendo para você que quando você vai alimentar o templo do Espírito Santo, você pense 10 vezes o que é que você vai botar nessa boca. Porque é isso que está destruindo a sua vida espiritual. É por isso que o Espírito Profecia diz assim, que a reforma de saúde, ela é de mão dada com a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem que vai ser dada. Elas andam de mão dada, porque se você não alimentar o templo do Espírito Santo de maneira correta, você não vai identificar o inimigo, você não vai saber quem é o adversário. Às vezes eu tenho a sensação que a igreja já não sabe quem é o inimigo, ou não está metida na batalha, ou realmente sabe que o inimigo é Satanás, mas também nunca viu ele, nunca foi atacado por ele. Não venha pensar que os problemas da vida que você tem aí no seu trabalho é tudo de Satanás, tudo é culpa do diabo. A maioria dos problemas que a gente tem é culpa da gente mesmo, tomou uma decisão errada. Casou com a mulher errada, depois fica aí reclamando. Casou com o marido errado, depois fica aí falando. Você não consultou a Deus, você não jejuou e orou procurando uma esposa, e depois vem os problemas. Os problemas que a gente tem na vida é a nossa falta de Deus na vida, porque quando Deus está na vida, tudo alinha. Só que você não busca Deus para nada, você só busca Deus quando você está na pior mesmo, que a coisa está afundando o barco. Você diz, epa Senhor, é igual os discípulos. Eles eram pescadores experientes, homens carimbados no mar. Aí quando veio aquela tempestade, eles não chamaram Jesus logo não. Vocês pensam que eles chamaram Jesus? Eles já tinham pegado muitas tempestades no mar da Galileia. Eles manejaram. Quando eles viram que a tempestade era grande, o barco ia afundar, o Senhor disse, Senhor, salva-nos. Aí eles foram atrás de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse o quê? É o que acontece conosco. Nós somos pessoas de pouca fé, porque a gente só corre a consagração quando o barco está afundando. Quando o médico diz assim, você vai morrer daqui a 3 meses. Sabe, irmãos, nós temos uma longa caminhada se a gente quiser chegar no reino um dia. Porque Satanás, ele está com as ciladas dele atacando. E Paulo disse, é interessante essa conexão entre Efésios e Apocalipse. Satanás está fazendo guerra contra os membros da igreja. E ao mesmo tempo Paulo diz assim, revestivos da armadura de Deus, porque vocês estão debaixo do ataque do inimigo. Satanás, ele está atacando, e nós não estamos percebendo. E agora entra uma fase que é incrível, que Paulo diz assim, bem, agora eu vou falar para vocês quem é o vosso inimigo.
Quem é o inimigo? E aí Paulo vai no versículo 12. Veja o que ele diz no versículo 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Esse é o inimigo. Essa luta da vida não é por casa, não é por comida, não é pelo bom salário, não. A luta pela vida é a vida eterna. Essa é a luta da vida. Essa luta é contra o inimigo invisível. Essa luta não é pelo bom emprego, não. Essa luta não é pelas coisas materiais. Essa luta é pelas coisas espirituais. A luta da vida cristã é espiritual. A batalha é travada numa dimensão espiritual. É aí que está a batalha. É aí onde o inimigo está nos atacando. Mas a maioria do nosso tempo a gente passa correndo atrás de casa, comida, trabalho, sobrevivência. Deus diz assim: o justo viverá pelo quê? Mas Jesus olhou para nós assim e disse: homem de pouco o quê? É por isso que a gente está aí sofrendo com salário baixo, sem emprego, correndo para lá e para cá, porque ninguém vive pela fé. Ninguém vive pela fé. Foi por isso que eu me apaixonei pelo campo missionário pela África, porque lá você vive pela fé. Quando não tem recursos, quando a morte chegou assim, você diz: agora eu vou morrer, porque não tem ninguém para te salvar. Você diz: Senhor, salva, Ele salva. E você vê os mesmos milagres do tempo de Jesus hoje. Você quer ver os milagres de Jesus? Sai da tua zona de conforto, pula a cerca da zona de conforto e vai lá no território inimigo atacar ele. E quando ele te atacar, você vai ver os milagres de Deus. Era isso que Jesus fazia. Jesus deixava a zona de conforto. Era por isso que Jesus toda hora tinha um demoniado gritando em cima dele. Porque Jesus, ele pulava a cerca da zona de conforto e ele ia atacar o inimigo no território dele, anunciando o rei. Anunciando o rei. Mas quem aqui está anunciando o rei? Quem é que está anunciando o rei? As pessoas dizem: bater de porta em porta, isso está ultrapassado. Porque aqui Laranja da Terra tem 3 mil habitantes, todo mundo já conhece a igreja e não adianta mais pregar para ninguém. Mas se o povo de Laranja da Terra olha para a vida de vocês, que tipo de cristianismo eles veem? Será que eles são atraídos pelo cristianismo que eles veem? Ou será que eles olham para vocês e dizem assim: é melhor ir para a Sanguinha, vai dar mais futuro? Que tipo de vida cristã você está vivendo? Que tipo de relacionamento que você tem com Deus? As pessoas que entram em contato com você nessa pequena cidade, eles veem agora o Altíssimo na tua vida. Talvez esse é o nosso problema. Meus queridos, a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas é contra as hostes espirituais do mal. Esse conflito é travado no mundo invisível. Mas eu pergunto para você: o que é que você sabe do mundo invisível? O que é que você sabe do mundo invisível? Você tem alguma percepção do invisível? Porque a batalha está no mundo invisível. E a Bíblia diz assim: Deus é Espírito. Se você não se conectar com a tua espiritualidade, tu nunca vai se conectar com Deus. É por isso que Jesus, é por isso que a palavra de Deus, através do profeta, disse assim: esse povo vem para minha casa e ele me honra com os lábios dele, mas o coração dele está o quê? Está longe de mim. Porque nós desenvolvemos esse cristianismo de comportamento. Nós queremos ver se o cara vem para a igreja na hora, se o cara não bebe, não fuma, não adultera, não guarda o sábado. Nós estamos tão preocupados com o comportamento, não é? Que a gente quer analisar o cristão pelo comportamento, mas o coração está longe, o que adianta? A igreja está cheia de pessoas bem comportadas, doutrinariamente falando, e mortas espiritualmente falando. Isso é o nosso problema. Porque Deus é Espírito, que a batalha no mundo espiritual. Se você quer pegar a tua espiritualidade e fazer ela ficar visível, física, não vai funcionar. Porque o que Deus quer é o coração. Quando o coração é tomado, o resto tudo é transformado. Não tem jeito. É isso que Deus espera de nós. O que é que você sabe do mundo visível? Vocês sabem que
Quantos aqui acreditam que tem um anjo da guarda do lado de você? Ok, tem uns aqui que não creem, mas tudo bem. Não tem problema. Mas tem, viu? Eu não sei se você acreditar, se tem. Pois é, um dia eu comecei a falar com o meu anjo da guarda. Coitado, está aqui do meu lado o tempo todo, nunca disse uma palavra para ele. Às vezes eu vou atravessando a rua e me dá aquele empurrãozinho. Quase me peguei, quase fui atropelado. Um dia desses, quando eu vi esse pulinho assim, escapei, eu olhei e falei, meu chapa, valeu, essa foi. Senti a tua mão me empurrando. Olha, eu comecei a conversar com o meu anjo da guarda, ok? Eu falava meio baixinho, porque eu veio que o povo olhasse para mim e achasse que eu estava ficando doido, falando sozinho, andando pela rua. Né? Mas eu ia fazer minhas caminhadas e comecei a conversar com o meu anjo da guarda. Eu disse, olha, eu não sei qual é teu nome, mas eu sei que tu está aqui o tempo todo, dando conta de que tudo vai correr bem comigo. Eu queria te agradecer. Nas primeiras semanas ficava meio esquisito esse cara falando sozinho assim, mas depois de um mês eu comecei a ter o senso da presença da pessoa do meu lado. Quando comecei a aguçar a minha espiritualidade, eu comecei a ter aquela percepção de que eu não estava mais só, de que realmente tem aquele ser invisível está ali, você não consegue ver, mas você tem o senso da presença dele. Essa espiritualidade que a gente está, a nossa espiritualidade é tão baixa que nós não temos mais esse senso da presença de nada. É por isso que você entra aqui na igreja e você não tem o senso da presença de Deus. Você não tem. Porque se você tivesse, você pensava 10 vezes o que ia fazer aqui dentro. Então você entra aqui dentro, você quer ver uma música bonita, você quer ver um pregador pregando bonito, você quer ver uma programação especial, né? Aliás, nós aqui da igreja somos peritos em fazer grandes programas para nós mesmos. Na verdade, somos um bando de egoístas, não fazemos nada para a comunidade, mas fazemos um monte de coisa para nós mesmos. É conjunto, é festa, é programa, tudo para nós mesmos. Claro que a gente diz, traz o visitante, traz o amigo, mas ninguém traz nada. Um outro aí que aparece. Nós fazemos as coisas para nós mesmos. Somos um bando de egoístas, queremos uma salvação só para nós. É por isso que o adventista é exclusivista, ele pensa que só ele vai estar lá no céu. Meus queridos, essa igreja foi estabelecida para anunciar o reino na comunidade. O reino tem que ser anunciado, não é aqui dentro, é lá fora. O reino tem que ser anunciado na nossa vida. Se você quer anunciar o reino, você tem que viver como se o reino já estivesse chegado. E Jesus disse assim, o reino de Deus está aqui. A nossa sensibilidade espiritual precisa crescer. Nós estamos perdendo a nossa percepção de ver essa batalha, porque ela está no mundo invisível. E Satanás está tirando proveito disso. E o mundo hoje está acordando para a espiritualidade. O espiritismo está em toda parte, está nas novelas, ele está nos filmes, ele está nos comerciais de TV. O espiritismo está em todo lado. O voodoo, o candomblé, a vida após a morte. Há uma concepção generalizada no mundo de hoje de que a alma nunca morre, de que o espírito vive eternamente. Satanás está explorando o espírito. E o povo de Deus não percebe, não tem essa percepção espiritual, não compreende que a guerra está no mundo invisível, não tem a percepção das forças do mal. Quando você entra dentro de um ônibus e você sente que os demônios estão dentro daquele ônibus e você tem que fazer a viagem daqui para Vitória em oração, porque você sabe que as forças das trevas estão dentro daquele coletivo. E você precisa da força do poder de Deus para proteger você. Quando você vai entrar dentro de um avião e você sente a força do poder das trevas lá dentro, não, você não percebe nada. Você não tem percepção nenhuma. Jesus, os fariseus começaram a pensar de Jesus e Jesus respondia. Como é que Jesus sabia o que o fariseu estava pensando? Porque ele é divino. Não é não. Não é não. É porque o Espírito de Deus revelava a ele. A comunhão dele com o Pai era tão grande que ele dizia, levanta e anda, o sujeito levantava e andava. Porque ele tinha um nível espiritual com o Pai tremendo. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor em uma igreja e tinha um irmão que ele começou a dizer coisas que deixou a igreja toda agitada.
Ele visitou uma irmã no hospital e os médicos disseram assim: a senhora tem 3 meses e vai morrer, que o seu câncer já destruiu tudo. E ele foi lá, se ajoelhou no pé da cama da mulher, fez uma oração e disse: irmã, esse câncer não é para a morte, não. Esse é para a vida. E a senhora vai sair desse hospital. 3 meses, quando deu a data que o médico disse que ela devia ir para a sepultura, ela deixou o hospital andando. Amém. Depois ele visitou uma outra que os médicos estavam fazendo quimioterapia e disse: tem alguma chance de viver? Eu falei: irmã, coloca a sua vida em dia, só vai morrer. 3 meses ela morreu. Um dia o filho dele ia sair de moto. Ele disse: meu filho, não saia de moto, porque Deus me revelou que o inimigo vai causar um acidente com você. Não sai. Eu falei: pai, para com isso. Pegou a moto e teve um acidente, quase morreu. O homem começou a fazer umas predições assim que deixou a igreja maluca. O negócio acabou na comissão da igreja. O pastor teve que eliminar o homem. Olha só, afirmar, eliminar o quê? E se o homem estiver cheio do poder de Deus sair nessas coisas, a gente vai eliminar ele? De jeito nenhum. Vamos eliminar ninguém aqui, coisa nenhuma. Vamos investigar se isso vem de Deus ou de onde vem. Porque o homem estava lá. Eu passei 3 meses indo na casa dele 2, 3 vezes por semana, orando, visitando. E aí eu descobri o que estava acontecendo com ele. Ele dormia 8 horas, 7h30 da noite, acordava 3 da manhã. E ele passava metade das noites em oração, em comunhão. E um dia ele disse para mim: pastor, eu me sinto desconfortável quando as pessoas olham para mim, mas essas coisas que eu falo é porque Deus me revela. E o povo é incrédulo, não acredita. Mas Deus pode se revelar para mim e para qualquer um, pastor. Mas a gente precisa buscar Deus, porque Deus é Espírito. Irmãos, nós estamos tão longe de Deus que nós não conseguimos nem ver o Espírito Santo. No tempo do Velho Testamento, Deus estava presente, o povo via Deus falando, Deus aparecia, mandava chama de fogo. Naquele tempo não tinha a Bíblia, não tinha nada, Deus tinha que aparecer mesmo. No Novo Testamento a gente tem a figura de Jesus Cristo, era o outro Deus da Trindade presente. E hoje a gente tem a terceira pessoa da Trindade em nosso meio. Quem é? Mas você já viu o Espírito Santo? Você já falou com o Espírito Santo? Você, eu tenho o Espírito Santo, mas tem como? Falou com ele, sentiu o poder dele. Quando é que você encontrou o Espírito Santo? Me fala desse encontro. Não, o Espírito Santo está com todo mundo, mas está naquele nível básico da presença de Deus com todo mundo. Para você sentir o Espírito Santo, sentir a presença dele, estar junto com ele, você tem que estar conectado com Deus. Agora, você não pode abraçar esse mundo e abraçar Deus ao mesmo tempo, não. É aqui que está o conflito. O diabo diz assim: eu vou fazer esse povo amar esses carros novos, essas casas novas, essas televisão nova, essa tecnologia de celular nova, esse smartphone novo. Esse povo vai amar tudo isso aí e vão viajar para as Bahamas, vão aproveitar o mundo. Eles vão lá querer saber do reino de Deus, coisa nenhuma. Eles vão lá para a igreja acalmar a consciência deles, que eles não vão se queimar no fogo eterno, está tudo bem com eles. Acabou o seu assunto. É o que está acontecendo conosco, irmãos. Nós estamos brincando aí de ser adventista, achando que isso vai nos levar para o reino. Aí vai chegar o dia da perseguição, essa igreja vai acabar e você vai ficar no mato sem cachorro. Vai fazer o quê? Vai procurar uma igreja do domingo para guardar, porque você não sabe viver a vida cristã sem igreja. Não estou dizendo para você que você tem que abandonar a igreja, porque vir à casa do Senhor é o primeiro resultado do cristão convertido. Reconhecer a presença de Deus. Eu sou a favor de igreja aberta o dia todo. Eu sou a favor da gente ter um telão aqui passando paisagens com uma música linda, ambiente, e as pessoas entram aqui, se ajoelham, tipo o trabalho de 6 horas da manhã, fale com Deus e vai embora. E sinta a presença do Altíssimo, porque isso aqui é a casa dele. Isso aqui é a casa de Deus. Você tem que entrar aqui, se ninguém pregar, não fala nada, você tem que sair daqui cheio, porque você entrou no santuário do Altíssimo e você viu a presença e você sentiu a glória dele na tua vida. Mas ainda quando tem serviço da igreja, o sujeito nem vem aqui, já vem com almoço às vezes. E aí, se o pregador prega 1h30, então ele sai xingando uma barbaridade. Então, essa semana eu estou preocupado, porque quando eu pregar 1h30, aí é muito tarde de noite, vai para casa. Aqui a cidade é pequena, mas não tem muita violência, todo mundo mora perto, é bom. Posso falar até 11 horas, 10 horas. Ô pastor, se for até 11 eu não venho. O povo do Senhor é cheio de conveniência pessoal.
E a guerra está aí, ó. E o diabo está dando risada, porque nós não temos o poder, irmãos, temos que ser honestos. Onde é que está o poder? Nós não temos essa sensibilidade espiritual para sentir a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, a terceira pessoa da Trindade em nossa vida. Sentir aquela força espiritual. Mas não pense que esse poder vai coadunar com esses pecadinhos que a gente está acariciando por aí fora. Essa vida egoísta que nós levamos. E é interessante que Paulo ele diz a natureza do inimigo. Porque ele diz assim: o inimigo não é humano. Você pensa que teu inimigo é o pastor, coitado, está metendo pau no pastor. Fala mal do pastor. Eu não gosto de pastor. Eu me lembro de uma vez que eu fui ser pastor de uma igreja e me apresentando no domingo à noite, porque o presidente, sei lá, só podia apresentar no domingo à noite. A igreja encheu para ver o novo pastor, uma igreja de 400 membros lá no Nordeste. E a igreja encheu para ver o pastor e eu lá preguei o meu sermão todo bonito. Primeiro dia o cara tem que mesmo botar bonito para quebrar, né? Aquele tempo era assim, hoje não é mais. Aí, quando terminou, os irmãos passaram, pastor, bem vendo. Passou um jovem, pegou na minha maçã e falou assim: não gostei não. Não gostei de você não, viu? Mas não gostei mesmo. E eu segurei a mão dele assim, olhei para cá e disse: eu também não gostei de você não, viu? Olhei para ele. Mas falou que não gostou de mim, eu também não gostei de mim. Depois ficamos bons amigos. Me lembro que eu fui embora, ele me abraçou, ele chorou, ele falou assim: você foi o único pastor que passou aqui que deu atenção para mim. E eu falei assim: não é porque eu sou melhor que os outros, não. Eu só dei uma atenção especial porque eu não gostei do primeiro dia que você se apresentou dentro. Se você tivesse passado me abraçando, dando boas igual aos outros, eu não tinha feito nada por ti. Tem que ser honesto, tem que falar a verdade. Eu estou no ministério há 31 anos. A coisa mais difícil do ministério é amar as ovelhas. Terrível. Eu venho lutando com isso nesses 30 anos. Amar as ovelhas. Essa é a essência do ministério. Amar as ovelhas. Se preocupar com as ovelhas. Essa é a essência da vida cristã. Se preocupar com o próximo. Amar o próximo. Cuidar do próximo. Essa é a verdadeira essência do cristianismo. É isso que está faltando dentro do povo de Deus. É isso que está faltando dentro do povo de Deus. O nosso inimigo, irmãos, ele não é humano. A gente tem ódio do irmão, tem raiva do outro. De vez em quando tem que promover aqui umas pregações de reconciliação e chamar o povo para se abraçar. Mas que o diabo deve estar dando risada dessas reuniões de reconciliação dentro da igreja. Esse povo fica com raiva um do outro, com raiva do pastor. Eles não sabem que é eu que estou por trás de tudo. Eles não veem. A percepção espiritual deles é zero. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos desesperadamente desse poder, porque quando você receber esse poder, você vai entrar na batalha, aí você vai atacar o inimigo, aí você vai ver os milagres de Deus na sua vida, aí você vai ver o poder de Deus. E Paulo diz assim: nossos inimigos são os principados. Principados vem de príncipe, do príncipe das trevas. E ele fala a palavra potestades. Potestades vem de potência, de poder, de autoridade. Notem só a linguagem aqui. E Paulo diz assim, ele é muito grande, são os poderes do mundo. São os poderes do mundo. Quais os poderes do mundo? Os poderes do mundo vêm pela música, vêm pela moda, vêm pelo sexo livre, vêm pelo prazer da carne. Essas são as coisas que antigamente estavam no mundo, mas agora está aqui dentro da igreja. Aqui está dentro da igreja. Os nossos irmãos, os nossos jovens, eles querem seguir a moda, eles querem sentir o prazer da carne, eles querem sentir o prazer, eles querem curtir a vida. É claro que os pais também agora estão educando os meninos fazendo tudo o que eles querem. Eles até mandam nos pais. As crianças de hoje, elas dão ordem nos pais. Dá, toda hora. Abre o terreno, dá. E os avós mandam dar. Não fala dos avós. Vamos sair daqui a pouco. Irmãos, Satanás está levando vantagem. Eu me lembro que eu fui dormir no seminário adventista de Moçambique uma noite, lá na África.
E a casa que eles deram para eu dormir ficava exatamente no muro da escola, onde a rua passava. E eu não consegui dormir a noite toda, porque do outro lado da rua tinha um centro de candomblé, de voodoo. E eles passaram a noite batendo. E eu olhava pela janela assim e via o povo rodeando. E a minha mãe falou assim: ninguém vai dormir aqui hoje à noite, essas do bumbo aí do outro lado. Eu chamei o vigia da universidade e falei: vai lá, manda parar aquilo lá. Eu falei: mas quem o senhor pensa que é para parar aquilo lá? Aquilo não vai parar. Aqui só vai parar quando o sol nascer. Eu falei: mas o que é que esse povo está fazendo? Eles estão invocando os espíritos. Eles fazem isso 3 noites por semana, a noite inteira. Eu falei: mas se no outro dia ninguém trabalha, não, vai tudo trabalhar no dia sem dormir. Mas eles acreditam que estão lá invocando os espíritos. Eu falei assim: mas os adventistas aqui teve uma pregação, o cara pregou 1h30, ele está xingando o pregador. O sujeito vem para o culto, que a escola sabatina começa às 9 horas e acaba meio-dia, e ele ainda vai embora, chega 10 horas, 10h30, chega atrasado. Aliás, Laranja da Terra está de parabéns, ele tem andado pelo mundo afora. Essa foi a igreja que eu mais vi, menos na igreja às 9 horas da manhã. Amém. Louvado seja Deus por aquele que estava aqui hoje. Até fiquei surpreso, porque por aí afora é um caos. Parece até que a escola sabatina morreu e esqueceu de sepultar. Mas isso reflete a espiritualidade do povo de Deus, mostra a nossa fragilidade, a nossa debilidade. Nós levamos a sério as coisas que são nossas e somos desleixados com as coisas de Deus. E olha, eu vou dizer para você uma coisa: se você chega no trabalho todo dia, 7h30, 8 horas da manhã, bonitinho, todo dia batendo ponto lá, e chega aqui todo sábado atrasado, você já sabe quem é primeiro na sua vida, sabe? Não precisa eu dizer, não precisa. Você já sabe que no reino não vai dar, né? Vai ficar por aqui mesmo. Porque se o teu Deus é o dinheiro, é com ele que tu vai procurar. É aqui mesmo que você vai ficar com ele. Então aproveita aqui, que não vai ter a outra não. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você não fizer um compromisso sério com Deus, de obedecer, de ser fiel, de andar com Ele, você não vai ver a alma. Nós temos que parar de brincar de igreja, temos que fazer um voto de fidelidade a Deus, de obediência à palavra dEle, de ser fiel, de priorizar o reino de Deus em nossa vida, de começar a viver o reino agora, para que os pecadores vejam a glória do reino em nossa vida. Amém. As forças espirituais da maldade, isso dá até medo. Isso dá até medo, sabia? Porque a linguagem é toda espiritual. É por isso que você precisa começar a orar e buscar crescer sua espiritualidade. Você tem que ver a glória, a beleza da oração, da comunhão, do estudo da palavra de Deus. Não adianta você ler um capítulo da Bíblia por dia e não absorver nada. Eu fiz meu ano bíblico todo. Se me perguntar o que eu li, eu nem lembro, eu só li. Se alguém perguntar se eu leio a Bíblia todo dia, meu amigo, eu sou um bom cristão, eu leio a Bíblia, mas não sei nada do que eu leio, não entendo nada, só leio. Agora, quando você pega um versículo, fica uma hora lá em cima e aplica na sua vida, aí você vai sentir o aperto. Você vai dizer para ele: o que é que Deus está me dizendo aqui hoje? Deus está dizendo para mim que eu não posso fazer isso? O que é que Deus está falando aqui? Você se ajeita e diz: Senhor, me dá a palavra. Eu estou lendo esse versículo, não estou entendendo nada, me ajuda. E você ora meia hora pedindo a iluminação de Deus sobre a palavra, e depois de um tempão lá em cima dos escritos da palavra, o Espírito vem e se revela para você. E você sai para o dia cheio. E você sabe que o dia cheio. E aí o diabo começa a mandar as ciladas dele para destruir você, para botar você abaixo. Mas você está cheio do Espírito de Deus. Você está cheio da glória de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 13 e o versículo 11 e 12. Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. Isso é um texto muito forte, mas ele é real. É uma grande verdade. Olhem só o que Paulo fala aqui. Romanos, no capítulo 13 e no versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: e fazei isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado,
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Amém? Amém. É hora de se revestir das armas de quê? Da luz, não das trevas. A gente tem uma tanta moda, né? A gente tem uma tanta moda que a gente só quer usar roupa de marca. Todo mundo quer usar roupa de marca. Eu tenho umas gravatas lá, que a minha irmã, toda vez que eu visto ela, ela fala assim: mas velho, tu tem que parar de usar essas gravatas, porque essas gravatas são cafona. Eu fico, mas quem disse que essa gravata é cafona? Não, o povo tá aí, mudou o estilo da gravata. Eu falei, mas eu não sigo a moda, eu sigo o que eu vou no espelho e vejo que está bem. Eu me sinto bem com as minhas gravatinhas antigas. Não tem nenhum problema. Eu odiava aquelas borboletas que minha mãe me obrigava a usar. Então eu não uso mais borboleta. Né? Mas essas gravatinhas bonitinhas, assim, fininhas, eu gosto delas. Mas a moda não é mais ainda. Quem determina a moda? Quem é esse povo aí que determina a moda? Que você tem que usar a roupa desse jeito, quem usar daquela. Ah, isso agora é moda que eu vou usar. Quando as pessoas começam a seguir os outros, aí é igual no jardim do Éden. Eva queria seguir a serpente. Uma desgraça. Se você não criar a tua identidade com Cristo Jesus, você vai ter uma vida infeliz. É por isso que tem tanta gente infeliz, tanto casamento dando errado, tudo dando errado, porque o ser humano ele tem uma carência de Deus na alma, e quando a pessoa se esquece de Deus, se afasta de Deus, aí vem o pecado. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela não precisava da serpente, ela não precisava daquele fruto, ela não precisava de nada. Ela precisava andar com Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus. Tudo que a Deus precisava era de Deus. Eles foram dar voz para uma serpente. Tudo que você precisa hoje para ser feliz é Deus na sua vida. Se você não está feliz com o teu salário, se você não está feliz com a mulher, não está feliz com o teu filho, não está feliz com a vida, você está precisando de Deus na tua vida, porque é Deus que vai dar balanço, é Deus que vai te fazer feliz. Eu já estive do outro lado, já fui feliz na minha vida, eu já fui feliz no ministério, já que largar a obra, até o dia que eu descobri Jesus, até o dia que eu descobri que Deus é tudo, e que obedecer a Ele vai transformar você. E é interessante que nessa batalha do conflito, Deus então nos dá as armas. E a primeira arma está escrita lá em Efésios capítulo 6, no versículo 14. E o que é que diz o versículo 14? O cinturão é o quê? O cinturão da verdade. Essa é a primeira arma que vai botar o diabo abaixo. A verdade. O mundo está cheio de mentiras. Satanás mistura a verdade com a mentira hoje. É isso que Satanás faz. E às vezes a gente dá umas mentirinhas, né? As mentirinhas branquinhas, pequenininhas, que a gente acha que vai passar batido, né? Cuidado. Às vezes é melhor você perder a sua salvação, é você se prejudicar aqui, não perder a sua salvação falando a verdade do que falar uma mentirinha. Você fala uma mentirinha para se salvar aqui, né? Hoje o diabo está tão astuto que ele está fazendo a mentira virar verdade. O povo fala mentira como se fosse verdade. E você até engana você mesmo, você crê que é verdade. Esse é o pior engano que existe, é quando você vive em negação. Não é? É igual você é bonito, chega no espelho e você acha feio. Então você quer ficar bonito, então você vai gastar dinheiro para ficar bonito. Tem um monte de gente gastando uma nota aí para ficar mais bonito. Mas para quê? Para quem quer ficar mais bonito? Você não vai poder suplantar a glória do reino. Você não vai. Porque Deus vai transformar você. Se você quer a transformação do reino, você não precisa buscar a transformação daqui de baixo. Você tem que confiar nas promessas do reino. Você tem que esperar no reino. E você tem que crer que o reino está chegando. Mas muitas vezes a nossa vida parece que nós não estamos esperando o reino. A verdade, ela não é real na nossa vida. O Senhor chama todos os que creem na sua palavra para despertarem do sono. Despertarem desse sono. Preciosa verdade brilhou apropriada para esse tempo. Essa luz deve levar-nos a um estudo diligente das Escrituras. Meus queridos, quando você focar a sua mente na verdade, você só vai buscar as coisas do reino. Você pode buscar as coisas daqui de baixo, mas as coisas daqui de baixo, elas só conseguem dar a você momentos felizes. Ai, eu estou feliz porque eu tenho um carro novo. Eu, a primeira vez quando eu tive meu primeiro carro novo, fiquei todo empolgado, um carro novo e tal. Mas aí 2 anos depois, o desgraçado do carro começou a quebrar. Eu falei, mas essa desgraça é nova, como ela está quebrando? Não é possível um negócio desse.
Eu comprei um carro novo, estou indo para a mecânica, agora eu estou pagando o carro novo e estou indo para a mecânica. Não é possível uma coisa dessa. Aos poucos eu fui descobrindo que nesse mundo tudo é passageiro. Nesse mundo tudo vai ficando velho. Mas as promessas do eterno, elas perduram eternamente. Os valores eternos desta vida é a verdade, é a fé, é o amor, é a humildade, a simplicidade, a honestidade, a integridade, a compaixão, a misericórdia. Esses valores são valores intrínsecos, são valores eternos, são valores que o dinheiro não pode comprar, são valores espirituais. Nós estamos esquecendo de investir no nosso caráter, nos valores espirituais, e estamos investindo nos valores materiais. Você é julgado pelo carro que dirige, pela camisa da Tommy que você usa, pelo tênis Nike que você usa, e você então às vezes está endividado até a alma para mostrar para as pessoas que você tem status desta terra, mas não do reino. Se você quer ter status no reino de Deus, você precisa desenvolver as virtudes espirituais. Você precisa investir na sua espiritualidade. O cinturão da verdade vai fazer você forte, sólido, fiel a essa igreja. A couraça da justiça, a proteção do mal. Precisamos estar cobertos pela justiça de Cristo. E é por isso que Paulo disse lá em Romanos 1, verso 17, diz assim: o justo viverá pela fé, não de uma conta bancária cheia de dinheiro. Não, o justo não vai viver. O justo vai viver se tiver muitas propriedades. Quanto mais propriedade tem, mais difícil vai ser quando vier a perseguição. Ele vai ter que largar tudo e fugir para dentro do mato. E nós estamos nos preparando para essa vida. Nós estamos dando muita energia e correria para fazer futuro, para comprar casa, para ter terra, e ninguém prega o evangelho, ninguém anuncia o reino, ninguém dá estudo bíblico, ninguém quer saber do reino. Nós queremos saber dessa vida, nós queremos o gozo do agora. Ninguém consegue enxergar o futuro, mas a glória do futuro é que é eterna. A dessa vida, ela é passageira. A dessa vida tem começo, meio e fim. E Deus diz assim: olha, eu te ofereço a couraça da justiça. Quando você se vestir da couraça da justiça, você não vai praticar atos de injustiça. Você não vai praticar atos de injustiça. Eu tenho um amigo que é empresário e ele tem 50 funcionários. E ele é adventista. Eu falei para ele: olha, você deve ter muito adventista. Ele falou: olha, eu empregava adventista. Todo mundo era adventista. Mas quando os adventistas ficaram meu empregado, eu só tive problema, perdi dinheiro, me botavam na justiça, foi uma desgraça. Agora eu baixei um decreto lá, não tem mais nenhum adventista. É tudo do mundo, acabou os meus problemas, tudinho. Todo mundo trabalha direitinho, recebe o seu salário, não tem fofoca, não tem conversa, não tem briga, não tem justiça, não tem mais nada. Infelizmente o povo do Senhor é assim, pastor. E eu fiquei envergonhado. A qualidade nossa é... A gente era para ser o povo do Espírito, o povo da verdade, o povo da justiça, o povo da fidelidade. Mas tem havido muita coisa nos arraiais do Senhor, muita gente de caráter quebrantado, destruído, fazendo o que não deve, dando mau testemunho, e ainda quer levar o nome do Senhor. Sabe, meus queridos, nós precisamos aprender a ser honestos com Deus. Você não precisa ser honesto com o pastor da igreja nem com ninguém, mas você precisa ser fiel a Deus em primeiro lugar. E agora vem o Evangelho da paz no verso 15. Essas são as armas para enfrentar Satanás. Há um clamor na sociedade moderna por justiça, e só Cristo pode trazer essa paz no coração. É a paz de Cristo, é nascida da verdade. Eu gosto dessa expressão. É harmonia com Deus. Você está em harmonia com Deus? Você só pode ter harmonia com Deus se você for fiel a Ele. O único poder que pode criar e perpetuar a verdadeira paz é a graça de Cristo. O rosto dos homens e mulheres que andam e trabalham com Deus exprime a paz do céu para essas almas. O reino de Deus já chegou. Que coisa linda, hein? A minha pergunta para você é se o reino de Deus já chegou para você. O reino de Deus já chegou para você. Você já está sentindo na sua vida as delícias e os prazeres do reino de Deus? Ou você ainda continua ligado, atrelado às coisas dessa terra?
Quando Deus entrar na tua vida, os teus problemas matrimoniais vão se acabar. Quando Deus entrar na tua vida, os teus problemas financeiros vão se acabar. Porque a tua dimensão, ela está fixada agora no eterno, na eternidade, não mais nessa vida. As perdas dessa vida, ninguém precisa derramar lágrimas pelas perdas dessa vida. Outro dia, minha mulher, quando a gente estava na África, a gente viajava longas distâncias de carro, 3.000 quilômetros, 800 quilômetros de estrada de terra, e a gente ia conversando. E um dia minha esposa olhou para mim e falou assim: mas filho, você já notou que a gente já passou de 50, já estamos na metade da vida, a gente não tem nada. A gente não tem um terreno, não tem uma poupança, não tem uma casa, não tem nada. E eu falei para ela assim: minha filha, eu já notei isso. Eu já notei isso. É por isso que todo dia eu estou orando a Deus para fazer uma mansão lá em cima para mim, uma piscina do Rio da Vida atrás da minha casa, para dar uma compensada nas perdas que eu tive aqui, porque aqui eu só trabalhei para Deus e não consegui fazer nada. Eu estou pensando lá em cima agora, porque aqui embaixo não vai dar nada. Eu estou ficando muito velho para ter alguma coisa aqui nessa terra. Mas é bom também eu não ter nada, porque eu não vou sentir falta de nada quando eu for para o reino. Tem gente aí que não dorme de noite porque não tem uma casa própria. Eu nem sei o que é isso. Não sei o que é isso. Também não estou preocupado com isso, não. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com dinheiro. Eu recebi grandes propostas para trabalhar fora da igreja, pagar muito dinheiro, 4 vezes mais o salário do pastor. E eu estudei muitos anos da minha vida, pagando e tudo, e hoje eu tenho um doutorado no ministério, e tudo, doutor, mas eu fiz isso para servir a Deus. Eu não fiz isso para ter título. Por isso eu não quero que ninguém me chame de doutor. Porque o meu doutorado não é status, não. O meu doutorado tem que ser serviço. E não estou aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém, não, irmão. Você quer saber o pecado da pessoa, vai falar com a minha mulher. Você vai saber meus pecados, tudo, ela não vai contar com ela. Mas eu não sou PV. A vida cristã é uma luta. Você vai, sobe, desce. Há semanas aí que eu fico sem fazer nenhuma oração. Mas graças a Deus que tem um mecanismo que entrou dentro de mim já agora. Quando eu fico uma semana inteira sem orar, começa a me dar uma angústia na alma assim, ó. Chega uma hora que eu falo assim, não dá mais. Agora eu tenho que correr para Deus, senão eu vou morrer sufocado. E eu corro lá e no meu cantinho de oração eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas debilidades. Olha só o que está acontecendo comigo. O mundo está desabando na minha cabeça. Eu estou me afastando de Ti. A vida sem Ti, Senhor, não tem sentido. Queridos, não existe santo nessa terra. Eu fico muito preocupado quando alguém me chama de santo, homem de Deus, porque quando o cara fala assim, eu sei que não sou santo, então me faz mal. Me faz mal. Porque eu não sou santo. Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, mas eu sei que eu estou metido numa guerra. Eu sei quem é o meu inimigo, eu sei a batalha, eu sei que Satanás já tentou me matar várias vezes. E eu vi os milagres de Deus. Outro dia eu bati de frente numa carreta. E eu falei, quando eu vi a carreta vindo assim, frente com frente, com um carrinho pequeno do tamanho de um Fiat aí, eu falei para minha esposa: se prepara que agora chegou a hora. E quando a gente bateu de frente com aquela carreta assim, parecia que o carro estava flutuando no mar assim, né? O carro flutuando, foi arrastado, parou. O motor do carro ele subiu assim, subiu, parece o painel não teve nada. A carreta entrou no motor do carrinho pequenininho assim, e o motor subiu, fez uma torre assim. Tem uma barra de ferro aqui que não deixou passar nada. E eu e minha esposa não tivemos nada. E o motorista do caminhão carregado de ferro, ele desceu sangrando. Ele bateu a cabeça lá em cima. Eu estava sangrando. Eu nem vi o que a gente estava vivendo, se ajoelhou no meio do asfalto, agradecendo a Deus. Porque nos Estados Unidos, se você mata alguém num acidente, você vai para a cadeia. Você tem que tomar cuidado. E eu fiquei assim, eu desci do carro, pegava em mim, a minha esposa. Eu falei: vamos fazer uma oração aqui, porque aconteceu um milagre aqui agora. O Senhor salvou a minha vida. O diabo está querendo me matar, mas o Senhor salvou a minha vida. Meus queridos, nós não conhecemos o Deus que servimos. Nós não estamos dispostos a fazer sacrifício por esse Deus. Nós precisamos apregoar a paz desse Deus. E agora, se a gente for ao versículo 16, o escudo da fé. A fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Estamos sendo atacados. A obra de vencer o mal deve ser feita por meio da fé. O escudo da fé será a sua defesa e lhes permitirá ser mais do que vencedores. Às vezes a gente entra dentro desses coletivos e senta dele, dorme,
não sabe se o motorista tem carteira, não viu ele tirando a carteira, não sabe se aquele ônibus é seguro, se a roda vai soltar ou não. Você tem fé na empresa de ônibus? Você tem fé em quem botou aquele motorista para dirigir? Você tem fé em quem fabricou aquele ônibus? Isso é fé. Você bota a tua vida na mão daquele coletivo, daquele motorista. Quem dera você tivesse essa fé em Deus. Porque se você tivesse uma fé dessa em Deus, de se entregar todo mesmo assim, de se dar completamente, você ia ver os milagres do Pai. Você ia ver o poder do Eterno na sua vida. Porque você simplesmente entregar. Não é? Às vezes a gente perde dinheiro e fica sofrendo. Eu vou lá, minha mulher falou: olha, estão perdendo $1000. Minha filha, esse aí, vai chegar o dia que os bancos vão abrir as portas e jogar os dólares na rua, e o povo vai passar por cima pisando com fome da palavra de Deus, e não vão ter a palavra. É bom a gente se preparar para esse tempo, irmãos. Há um tempo diferente que está se aproximando ali na frente. É bom a gente se preparar para esse tempo. É bom você parar de brincar de adventista aqui dentro da igreja e assumir a tua identidade, ou de cidadão desse mundo, ou de cidadão do reino. Porque Jesus vem buscar os cidadãos do reino. Jesus vem buscar aqueles que desenvolveram a sua espiritualidade, que cresceram nas virtudes espirituais. É por isso que a gente tem que aprender a amar uns aos outros. A igreja adventista é conhecida como a igreja do salmo, como a igreja da lei, mas eu queria que essa igreja fosse conhecida como a igreja do amor. A igreja do amor, a igreja que ama a comunidade, a igreja que ajuda a comunidade, a igreja que serve a comunidade. Cada igreja adventista devia construir, do lado da igreja, devia construir um abrigo para ajudar os jogados que estão pela rua aí. As nossas igrejas deviam ter centros de recuperação de drogas. A nossa igreja é para ter grandes centros de auxílio à comunidade. Essa igreja é para ser uma luz aqui em Laranja da Terra. E será que as pessoas olham para nós e veem assim? Ou as pessoas olham para nós e veem um grupo exclusivista que vai para o céu, de santos, de salvos? Que tipo de cristão nós somos? O que é que estamos mostrando para os pecadores que somos? Nós precisamos da fé em Deus. Nós precisamos crer na segunda vinda para realmente viver as virtudes do reino hoje, aqui e agora, para que a gente sinta o poder desse Deus em nossa vida. E então nós vemos o capacete da salvação, a infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor, chama uma reflexão séria e solene. Deveríamos procurar compreender o significado do plano da salvação. Você sabe mesmo o que Jesus fez por você? Você tem convicção dessa salvação em Cristo Jesus? Ou você olha para você e diz: eu não sei se eu estou salvo, eu estou perdido. Quem sabe você está esperando um Jesus que vai voltar daqui a 50 anos ainda. Se você sair da igreja hoje de manhã, estiver atravessando a rua ali, um carro atropelar você morrer, Jesus voltou para você. Está você preparado? Está você pronto para um momento como esse? Sabe, meus queridos, nós temos um longo caminho a caminhar na nossa vida espiritual. Nós somos excelentes adventistas, mas débeis cristãos. Nós precisamos aprender a ser seguidores do Cristo. Nós precisamos reproduzir o caráter e a conduta de Cristo em nossa vida. E finalmente nós encontramos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é um arsenal onde podemos nos equipar para a batalha. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu rejeitei por muitos anos da minha vida como adventista esse livro aqui. Mas eu encontrei um alento para a minha vida nesse livro. Mesmo depois de fazer, nascido na igreja, 4 anos de teologia, 2 anos de mestrado, 2 anos de doutorado. E eu olho para esse livro aqui todo dia e aprendo coisas novas. Como se ele tivesse sido novo. Eu nunca vi um livro como esse. Esse livro aqui é onde está, Jesus disse assim: cuidai nas escrituras e lê, estudar, porque aqui está o caminho da vida eterna. Você quer viver eternamente, você precisa estudar esse livro. Nunca houve uma época quando a igreja precisasse tanto estudar Daniel e Apocalipse como hoje. Mas a gente diz: isso é muito difícil, eu não quero nem saber disso, joga isso para lá, não tem tempo, estou muito ocupado. Porque você está buscando as coisas do reino daqui e esqueceu das coisas do reino. Se você quer realmente buscar as coisas do reino e alcançar esse reino, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra. Contra essa, Jesus usou contra Satanás. Está escrito. Está escrito. A nossa igreja, aos poucos,
está permitindo que o mundo vá entrando dentro da igreja. Para falar a verdade a vocês, eu estou confuso. Eu não sei se o mundo está dentro da igreja ou se a igreja já está dentro do mundo. Mas eu sei que uma das duas coisas está acontecendo. Nós perdemos a nossa pureza. Nós perdemos o nosso espírito de santidade. Nós estamos seguindo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Perdemos a referência bíblica. Não estudamos mais a Bíblia. Não somos mais o povo da palavra de Deus. Há uma carência, há uma fome dentro da igreja da palavra de Deus. É essa palavra que vai reavivar, que vai transformar, que vai nos colocar nesse patamar de receber o poder de Deus em nossa vida. E Paulo termina dizendo assim: ore no Espírito, oração. Você aí diz: ah, pastor, eu oro 4 vezes por dia. Ok, 4 vezes por dia, 30 segundos cada minuto de oração. 1 minuto de oração. Você ora 4 minutos por dia. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você entrar na guerra do conflito, quando você estiver ali dentro da batalha, quando você se apropriar das armas, você vai precisar de pelo menos 2 horas de oração por dia. Eu te garanto isso. Porque quando você começar a se conectar com o infinito, você vai ter a sensibilidade de ver o poder das trevas ao redor de você. Você vai ver o inimigo te atacando, mas você vai ver o poder de Deus como você nunca viu na tua vida. Você vai ver o poder do Altíssimo te protegendo, te cuidando. E se você está passando necessidade, sofrimento, é porque Deus tem um propósito com a dor da sua vida. É por isso que Paulo disse assim: eu me regozijo no sofrimento, eu me regozijo na perseguição, eu me regozijo com as provações da vida, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha debilidade. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco é que eu estou forte, Paulo diz, porque eu sinto o poder de Deus em minha vida. Eu sinto a força do Altíssimo me guiando, me dirigindo, me controlando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu louvo a Deus porque eu não tenho nada. Às vezes eu fico pensando assim: se eu tivesse $1 milhão, vocês acham que se eu tivesse $1 milhão eu estava aqui pregando para vocês? Vocês acham mesmo? Vocês acham que se Deus tivesse me dado $1 milhão, eu era pastor na obra, ouvindo os irmãos me cortar o pescoço? Graças a Deus que Deus nunca me deu dinheiro, porque assim eu pude fazer a obra que Ele quer que eu faça. Talvez alguns estão orando aqui por dinheiro, por milagre, mas Deus vai te fazer pobre a vida inteira. Sabe por quê? Porque essa é a única maneira de salvar você. Se Ele atender as tuas orações, te der dinheiro, te der propriedade, te der um bom emprego, tu vai perder a tua fé. Então Deus te deixa na miséria, Deus te deixa nesse sofrimento, para você se apegar a Ele, para você conseguir ter o vislumbre do reino de Deus que está se aproximando. É isso que Deus quer de nós. Meus queridos, quando você vai orar a Deus, você não pode orar 30 segundos. A gente tem essa hora, quando eu me ajoelho lá, eu falo: Senhor, eu vim aqui hoje, mas eu não estou com vontade de vir aqui não. Hoje eu não estou com vontade de falar contigo não, mas eu estou aqui porque eu sei que eu preciso. Na disciplina. E mesmo chega para mim e diz assim: não, pastor, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler. É que você precisa ler e orar. Disciplina. Se você disciplinar você vai gostar de orar e ler a Bíblia. Mas você tem que disciplinar. E eu me lembro quando eu comecei meus momentos de oração, naquele tempo não tinha esse CD maravilhoso de hoje, eu botava aquele tape de cassete. E eu peguei um de música instrumental bem bonito, e eu botei dentro do cassete, e eu me ajoelhei e falei: Senhor, hoje eu estou começando nova vida contigo. Ele está aqui o cassete, 30 minutos. Hoje eu vou começar com 30 minutos. Enquanto não parar a música, eu não paro aqui a oração. E eu podia ver Deus dizendo: oh, que beleza, finalmente você veio aqui para gastar um tempo comigo. E eu comecei a orar. Depois de 3 minutos já tinha falado tudinho. Eu falei: Senhor, eu tenho um problema aqui agora. Eu já falei tudo, me falta ainda 27 minutos. O que eu vou fazer aqui com esses 27 minutos? E Deus disse assim: ó, fica aí porque é 30. E eu fiquei lá. Aí eu vi uma coisa e disse assim: repete tudo de novo. Eu comecei a repetir tudo de novo. E fiquei lá uns 20 minutos repetindo a mesma coisa. Depois eu falei: Senhor, não dá mais para repetir agora. Ele falou: mas fica aí, é 30, você tem que ficar. Você nunca vai ouvir a voz de Deus falando, mas você vai ouvir a sensação espiritual do Espírito de Deus te dando aquela paz no coração. É uma sensação que você só vai sentir quando você orar. Eu já senti isso. Você não escuta Deus falando,
Você fala e Deus te responde na alma. Você começa a sentir aquele prazer no coração, aquela paz, aquela sensibilidade espiritual de relaxar. Quando eu me levantei, eu senti outra pessoa. Eu senti uma coisa forte dentro da minha alma. Era a resposta de Deus ao meu clamor. Meus queridos, depois eu descobri uma coisa. Eu descobri o que está no quadro aqui. Eu descobri que existem 5 maneiras de orar. Uma oração é a oração de adoração. Outra oração é uma oração de gratidão. Outra oração é uma oração de intercessão. Oração de confissão e petição. E aí eu disse, ó, que maravilha. Quando você vai fazer uma oração de adoração, você só ora adorando a Deus. Os salmos estão cheios de adoração. Senhor, eu te louvo pelas maravilhas da natureza. Os céus proclamam a tua glória. O firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Eu olho o ciclo da noite e do dia, das estações do ano. Eu exalto o teu nome. Eu louvo o teu nome pela planta que brota. Eu louvo o teu nome. Uma oração de adoração. Você só vai adorando Deus na oração. Uma bênção. Você começa a sentir prazer de exaltar o nome de Deus, porque Deus colocou algo divino dentro de você. Quando você começa a exaltar o nome dele, traz um gozo na alma que nada pode trazer do teu coração. Aí depois você vai fazer uma oração de gratidão. Obrigado pela comida, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu pai, obrigado pela igreja, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelas tuas pernas para andar, obrigado pelos meus ouvidos, pelos olhos. Ó Senhor, eu glorifico o teu nome. Muito obrigado pelas suas. Uma oração de gratidão. Depois você termina e vai fazer uma oração de intercessão. Senhor, abençoa meu esposo, abençoa meus filhos, abençoa o pastor da minha igreja, abençoa a tua obra mundial, abençoa o pastor Bezerra, abençoa o pastor fulano, abençoa minha mãe, meu irmão. Senhor, olha aquele irmão, oração de intercessão. A igreja de Deus intercedendo um pelos outros. Uma bênção, uma bênção, uma bênção. Você sente um gozo na alma de estar intercedendo perante o Altíssimo, pelo teu irmão, pelo teu amigo, pelo teu familiar, pela tua igreja. E aí vem a oração mais difícil, que é a oração de confissão. Essa você passa assim, ó, batido. Porque a oração de confissão você tem que confessar o pecado. E você diz assim, mas que pecado eu vou confessar? Eu sou um pecador, Senhor, perdoa meus pecados, Jesus. E Deus diz assim, mas qual pecado você quer que eu perdoe? Me fala. Oh Senhor, eu não me lembro o que eu fiz aí. Eu devo ter feito alguma coisa errada, porque eu sou pecador, eu não lembro. Nós temos um problema aqui, nós não sabemos mais o que é pecado. Pecado é só adultério, beber algo, fumar, isso é pecado. Pecado é quando você acorda de manhã, se levanta na carreira, vai embora do trabalho e não gasta tempo com Deus. E você prioriza o dia, isso é pecado. Quando chega quarta-feira à noite, você está muito cansado, Deus sabe que eu estou cansado, está chovendo, você não vem à casa do Senhor, isso é pecado. Tudo que separa você de Deus é pecado. As coisas mais simples, se aquilo separa você de Deus, isso é pecado. Você tem que se ajoelhar durante o dia, à noite na sua cama, e dizer, Senhor, perdoa meu pecado, que hoje passou aquela mulher, com a calça branca apertada, mostrando que não devia, e eu olhei, Senhor. É verdade que eu teria um olhar rápido, Senhor, mas ficou com pensamentos impuros na minha mente. Senhor, me perdoa esse pecado. E Deus vai te perdoar o pecado. Não ore mais a Deus, Senhor, perdoa meus pecados. Não ore. Porque Deus não perdoa o pecado por atacar. Se você não confessar o teu pecado, se tu não abrir o teu coração, o que Deus quer de você é confissão, é entrega, é reconhecimento, é lágrimas de arrependimento. Você vai sentir o poder do perdão na sua vida. Você vai sentir que o poder do perdão vai te transformar. E aí vem as orações de petição, que nessa gente é doutor, né? A gente já se ajoelha pedindo, né? Deus diz, meu filho, você só se ajoelha para pedir misericórdia. Fala outra coisa, fala. Senhor, abençoa, faz isso, é pedindo. Vamos parar de falar só em petição com Deus. Vamos aprender a se comunicar com o Altíssimo. Vamos sentir a bênção. Sabe, meus queridos, eu quero terminar minha mensagem dessa manhã dizendo a você que nós estamos metidos no conflito dos séculos. Não importa se você se sente dentro do conflito ou fora do conflito, você está dentro do conflito. Pode ser que você seja passivo, não esteja vendo a batalha, esteja relaxado dentro da igreja. Tem havido muita tapinha nas costas e festa nos arraiais do Senhor.
E tem havido pouco jejum, oração e vigília no povo do Senhor para se fortalecer para essa guerra. E a serva do Senhor, ela termina dizendo o seguinte: uma grande guerra está acontecendo em cada alma. Satanás, ele não está atacando a igreja, ele está atacando quem? Cada um de vocês individualmente. É por isso que ela diz assim: uma grande guerra está acontecendo agora em cada alma, em cada um de vocês. E essa guerra é entre o príncipe das trevas e o príncipe da vida. Como agente de Deus, você deve se render completamente a Ele, para que Ele possa planejar, guiar e lutar a batalha por você, com a sua cooperação. Amém. Você sente Deus pelejando por você nessa batalha? Você sente? Tem você sentido realmente a mão de Deus sobre você nessa guerra contra o inimigo? Sabe, meus queridos, o fim está chegando. O mundo hoje está cheio de sofrimento, de desgraça. É cheia ali, terremotos ali, desgraça para todo lado. Mas nós já achamos isso normal. Não há nada de errado. Está tudo bem. Você não tem ideia quantas pessoas estão morrendo de fome por dia de desnutrição. Você não tem ideia do caos que está ocorrendo em áreas como a Síria e outros lugares. As pessoas estão fugindo pela vida, abandonando os pertences, vivendo em campos de refugiados, fronteiras de outros países. Você não tem nem ideia da tragédia que Satanás está pintando no mundo que a gente está vivendo. E você está aqui, vindo para a igreja cada sábado domingo, completamente alienado do conflito dos séculos. Sabe, quando você entrar no conflito, você vai sentir o poder das trevas. Você vai ver o que está acontecendo no mundo invisível. Mas você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Eu acho que é esse poder que nós estamos precisando. É esse poder que eu, como pastor, estou segurando desesperadamente. E eu não posso dizer para vocês que eu sou um pastor santo, eu não sou. Eu fiquei muitos anos calado porque eu não queria pregar o que eu não vivia. Mas agora eu decidi pregar o que eu não vivo também. Porque alguém tem que falar. Alguém tem que pregar. E eu sei que, como eu, há muitos aí pastores pregando essa mensagem. Muitos irmãos leigos pregando essa mensagem. Mas não existe mais tempo. Você agora tem que tomar uma decisão na tua vida. Eu tive que tomar essa decisão. Se você pensa que a bênção de Deus vai ser coisas materiais, um bom emprego, um bom salário, se você está esperando que as bênçãos de Deus sejam as coisas materiais, a sua cabeça ainda está nesse reino. Mas quando você começar a olhar as bênçãos espirituais de Deus e orar por elas e buscar elas, você vai começar a receber as bênçãos do reino da terra. Você vai começar a viver numa outra dimensão espiritual. E aí nada nesse mundo vai poder mais te afetar. Nem as perdas, nem o sofrimento, nem a dor. Porque você vai saber em quem você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso. Mas há uma coisa que você precisa fazer na tua vida. Você precisa tomar uma decisão lá de Jesus. Eu nasci adventista. Quando eu me entendi de gente, eu já guardava o sábado. Eu já era um excelente adventista quando eu me entendi de gente. Eu passei muitos anos infeliz nessa igreja, desejando ir para o mundo e não morando no mundo, e fazendo pecados ocultos na minha vida, porque eu não tinha coragem de deixar a igreja e ser contado como ímpio, porque eu não queria ser ímpio. Mas eu fiquei aqui dentro da igreja feliz, sem ter a alegria da salvação. Foram anos e anos, até um dia que eu fiquei cansado de mim mesmo, fiquei cansado da minha vida, e resolvi dar uma chance a Jesus. E aí houve uma mudança na minha vida. Aí eu comecei a minha jornada espiritual. Não é que eu fiquei santo. Aí eu comecei a minha jornada espiritual. Essa semana Deus vai dar uma chance para você começar a sua jornada espiritual. Talvez você esteja dentro da igreja há tantos anos se sentindo salvo, mas está completamente perdido. Porque você fica pensando no comportamento, esqueceu do coração. É isso que Deus quer de você essa semana. Se você entregar o teu coração para Ele, você vai começar a jornada da batalha.
Você vai entrar na guerra. Você vai sentir o poder de Deus e o poder das trevas. E você vai sentir a vitória que Deus vai te dar, fazendo de você o vitorioso. Sabe, eu escolhi esse hino oficial, Não Tardará, porque essa música é o hino oficial da minha vida. Se você tem, não sei se você tem um hino oficial na tua vida, eu tenho um hino oficial da minha vida. O hino oficial da minha vida é Não Tardará, porque esse hino fala da minha esperança, fala da tua esperança, fala da esperança do Senhor. Que essa semana Deus abra teu coração, para você sentir o poder dele sendo derramado sobre o teu ser. Eu vou agora fazer uma oração. Nessa oração eu vou pedir a Deus que Ele transforme você essa semana. Vou pedir a Deus que traga você aqui cada noite. Não porque eu quero o auditório cheio, não. Se tiver 10 pessoas aqui, 2 pessoas, 1 pessoa, eu vou ficar muito feliz. Se não tiver ninguém, eu vou encontrar o meu Deus, vou sair daqui cheio. Eu não estou atrás de auditório, não. O meu tempo de querer auditório já passou. Agora eu estou procurando corações sinceros. Pessoas que querem mudar de vida. Pessoas que querem priorizar o reino de Deus. Pessoas que querem viver a vida eterna aqui e agora. Se você tem esse desejo, baixa a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração para você. Senhor Deus, me trouxeste tão longe a laranja da terra. Essa semana a tua palavra vai ser falada. Senhor, abre os nossos olhos para ver a batalha do conflito dos céus. Essa igreja precisa fazer uma mudança. Esses irmãos aqui precisam de um reavivamento, uma reforma. Eles precisam abraçar as armas da armadura de Deus. Eles precisam priorizar o reino que está chegando. Eles precisam começar a crescer na santificação, a buscar primeiro o reino de Deus na vida deles. Abençoa esses irmãos. Traz eles aqui cada noite para ouvir a tua palavra, não a minha, Senhor. Você como pastor Armstrong, sua esposa, sua família. Esse é o anjo que tu escolheste para guiar esse grupo. Senhor, dota ele de sabedoria do alto. Permite que ele seja um instrumento nas tuas mãos para liderar esse rebanho com segurança até os portais da Nova Jerusalém. Senhor, conduz-nos essa semana para que a palavra que seja falada possa transformar corações, possa fazer a tua igreja na Laranja da Terra cheia da glória do Altíssimo. Nós sabemos que não vai tardar, que muito em breve tu vais voltar. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Conversar com Jesus.